Olá pessoal, nesta semana 3 abordaremos o tema Programação da placa ESP32. O conteúdo abordado nesta aula será apresentação das portas da placa ESP32, atualização da IDE do Arduino para programar a placa ESP32, desenvolvimento de um programa para leitura e escrita das portas digitais da ESP32, apresentar o programa para ler as portas analógicas do ESP32, apresentar o desenvolvimento de programas para modulação da largura do pulso em ESP32, apresentar a utilização das portas de comunicação UART, SPI e I2C no ESP32. Observe que estes tópicos serão os mesmos da aula anterior, porém, nesta aula utilizando o ESP32 em vez do Arduino. Por fim, eu vou apresentar dois recursos disponíveis no ESP32, que são a utilização da comunicação Bluetooth e Wi-Fi. Então, nós vamos desenvolver dois programas, sendo um utilizando Bluetooth e o outro utilizando conexão de internet sem fio. Antes de apresentar os pinos do ESP32, eu coloquei aqui algumas especificações do ESP32 que nós precisamos nos atentar. Primeiro delas, que é a mais importante, a tensão do sinal lógico do ESP32 é 3.3 volts. Então, nós só podemos manipular sinais 3.3 volts nas entradas e saídas do ESP32. Lembre que na semana passada, quando eu estava utilizando o Arduino Uno, eu estava usando tensão de sinal lógico em 5 volts. O ESP32 contém 16 canais PWM. A tensão de alimentação do ESP32 é de 4.5 a 9 volts. O microcontrolador ESP32 ele contém 34 pinos de entrada e saída de uso geral. Porém, a placa ESP32 que nós estamos utilizando nessa disciplina contém só 25 pinos de entrada e saída de uso geral. O ESP32 utiliza um conversor analógico digital de 12 bits e esse ESP32 contém 18 canais que podemos utilizar para leituras de sinais analógicos. O ESP32 também também suporta protocolo de comunicação SPI, I2C e UART, e como eu já comentei no slide anterior, o ESP32 suporta protocolo Bluetooth e Wi-Fi, o que nos permite desenvolver sistemas embarcados utilizando estes dois recursos. Além disso, o ESP32 contém um sensor Hall e um sensor de temperatura interno. Para vocês consultarem mais informações sobre a funcionalidade de cada pino do ESP32, eu recomendo que vocês acessem o datasheet do controlador ESP32. Este é o diagrama de pinos do ESP32. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação desses pinos e à medida que nós formos desenvolvendo os programas, eu detalho a utilização de cada um dos pinos. Temos uma visão superior da placa ESP32. Aqui nós temos um conector micro USB que nós utilizamos para programação e que também pode ser utilizado para alimentação da ESP32. Aqui nós temos o pino de entrada de alimentação, o VIN, que suporta tensão de 4.5 a 9 volts. Temos o GND. Esse pino 3.3
nos fornece 3,3 volts para alimentar um componente. Os pinos com este símbolo roxo são os pinos de entrada e saída digital de uso geral. Observe, né, que eles não têm uma ordem, assim como acontecia no Arduino. Em verde nós temos os pinos para comunicação, o ART, o RX e o TX. Observem que todos os pinos do Arduino suportam PWM ou modulação pela largura de pulso. Aqui no ESP32, né, nós temos 16 canais PWM. Então, esses 16 canais PWM, eles podem ser acessados de qualquer um dos pinos. Nós veremos lá nessa parte da aula como que é feita essa configuração do canal. Os pinos em laranja são os pinos que nos permitem a leitura de um sinal analógico. E um diferencial do ESP32 são estes pinos que suportam um sinal sensível ao toque. Então eu posso desenvolver um botão sensível ao toque e utilizar este botão por meio destes pinos touch. Eu vou exemplificar isso em um dos programas que nós iremos desenvolver. Para nós utilizarmos a Arduino IDE para a programação do ESP32, nós precisamos fazer uma atualização da Arduino IDE. Aqui estão os passos para fazer essa atualização. Eu vou agora mostrar a vocês como que nós executamos esse passo a passo. Eu estou com a IDE aberta. Vou Arquivo, Preferências, aqui em URLs adicionais para gerenciador de placas. Eu vou clicar, digitar este endereço que está no slide, OK, OK. Venho em Ferramentas, Placa, Gerenciador de placas. Digito por ESP32, clico em Enter para fazer a pesquisa. Aparecerá isto aqui. Vocês clicam em Instalar. Observe que o meu já está instalado. Fechar. Vocês fazendo esse procedimento, irá criar aqui, né, um subtópico com todas as placas ESP32. Aqui, né, está as placas da família Arduino que utilizamos na semana anterior. Caso vocês conectem o ESP32 no computador e observem que o Arduino IDE não reconhece o ESP32 conectado, pode ser um problema de drive do conversor USB serial do ESP32. Então vocês precisam baixar e instalar o drive manualmente. Vocês vão acessar este site para baixar o drive e vocês vão baixar, descompactar o instalador, né, conforme a versão do sistema operacional de vocês, 32 ou 64 bits. Veremos agora o primeiro programa em C++ no ESP32. Estou com a Arduino IDE aberta. Este é o nosso primeiro programa. Temos aqui a função void setup e aqui a função void loop. Observe que é a mesma estrutura de programa que utilizamos na semana passada.
Aqui eu declarei uma variável inteira e dei a ela o nome i. Poderia aqui, né, iniciar essa variável com 0. Aqui eu inicio o monitor serial em 9.600 kbytes por segundo. Em loop, eu quero imprimir Olá Mundo com ESP32 e também vou imprimir a variável i, incrementando ela em uma unidade. Nós vimos essa sintaxe na semana passada. Eu poderia, né, fazer de uma outra forma. Eu poderia falar que i é igual a i mais 1. E aqui só colocar i. Eu estou fazendo a mesma coisa. E aqui eu congelo o programa por 100 milissegundos. Eu vou aqui em Ferramentas, Placa, vou selecionar ESP32 Dev Module. Esta placa que vocês também devem selecionar. Ferramentas. Observe aqui que a minha ESP32 está na COM 7. Estas outras configurações vocês deixam padrão. Vou clicar em carregar. Está carregando. Na verdade, né, está compilando o código. Está carregando. Observem que está conectando a placa. Porém, para vocês efetivarem o carregamento do programa, vocês precisam apertar o botão boot da placa ESP32 de vocês. Eu estou apertando o boot, ele conectou e carregou o programa. Está aparecendo aqui carregado. Ferramentas, monitor serial. Observem aqui que está aparecendo Olá Mundo com ESP32 e ele está incrementando a variável i. Se eu vou apertar o botão EN da minha placa ESP32. Eu apertando a placa EN, eu reinicio a minha placa ESP32. Então observem que ele reinicia a contagem em 1. Veremos agora um exemplo de programa utilizando entrada e saída digital do ESP32. Aqui está o circuito que irei utilizar neste programa. Vocês observam ESP32, eu tenho um LED vermelho conectado no digital 4 e eu tenho um push button conectado no pino digital número 33. Eu já vou mostrar o funcionamento do programa. Observem, botão solto, LED apagado, aperto o botão, acende o LED. Solto o botão, apaga o LED. Aperto o botão, acende o LED, solto o botão, apaga e posso fazer isso quantas vezes eu desejar. Vamos agora ao código. Vocês irão observar que é exatamente o mesmo código que nós vimos semana passada. A única modificação é com relação ao número do pino que eu estou utilizando. Este é o programa que está sendo executado no ESP32. Eu tenho uma variável bt com o número 33, que significa, né, o pino onde está o botão. Eu tenho uma variável LED com valor 4,
que é o pino onde o LED está conectado. Eu tenho uma variável booleana st. PinMode, eu defino o modo de operação do pino. No caso, o pino do botão será um pino de entrada com resistor com pull-up interno habilitado. O LED será do tipo output, será uma saída. Eu inicio o monitor serial. Digital read, eu leio o estado do botão. Eu guardo isso na variável st e eu uso a sintaxe para inverter o estado. Então, se eu ler digital read true, eu vou armazenar falso. Se eu ler falso, eu armazeno true. Isso porque, novamente, o estado que eu leio aqui é o inverso do que nós estamos comumente acostumados. Normalmente, um botão solto, o nível lógico dele é 0, botão apertado, nível lógico 1. Na aula da semana passada, nós vimos que ao utilizar um resistor pull-up, essa lógica, essa ideia, ela fica invertida. Por isso é que eu estou invertendo o estado do botão. Eu vou imprimir esse estado e eu vou fazer a seguinte lógica. Se ST igual a 1, significa que o botão está pressionado. Eu escrevo botão pressionado, aciono o LED. Se o botão não está pressionado, eu desligo o LED, então eu coloco digital right LED low e eu escrevo botão não está pressionado. O código já está sendo executado. Eu vou abrir aqui monitor serial. Então, não está sendo pressionado. Se eu apertar o botão pressionado e acende o LED, como vocês viram nessa demonstração anterior. Como eu comentei durante a apresentação do diagrama de pinos do ESP32, o ESP32 permite, de uma forma muito fácil, desenvolvermos botões sensíveis ao toque. Este recurso do ESP32 baseia-se no princípio de um botão sensível ao toque por método capacitivo. Aqui está uma breve ilustração de como isso funciona. Nós temos aqui o ESP32, nós temos aqui o nosso eletrodo, que seria o nosso botão. Esse eletrodo nele é uma superfície metálica, um objeto metálico. Esse objeto metálico, juntamente com o circuito interno do ESP32, vai funcionar como um capacitor. Então, proporcional à capacitância desse sistema, nós iremos identificar se o botão está pressionado ou não. Vamos ao código. Eu declaro uma variável touch do tipo inteiro com o número 33. Isso aqui está indicando que eu estou usando o meu botão capacitivo no pino digital 33 do ESP32. Lá naquele diagrama de pinos, estaríamos referindo ao touch número 8. Eu vou continuar com um LED no pino digital 4. Aqui eu defino uma variável inteira com o nome cap, CAP. Em void setup, eu defino que o pino do LED é um pino de saída. Eu inicio o monitor serial em 9600 KB por segundo. Aqui está a função void loop. Eu uso uma função touchRead para ler um número que está relacionado à capacitância desse meu sistema. Eu vou ler touchRead,
onde que touch é o número do pino onde o meu botão capacitivo está conectado. Eu vou guardar isso na variável cap. Eu vou imprimir o valor de cap e aqui eu faço a minha estrutura de condição para saber se o botão está sendo pressionado ou não. Eu fiz alguns testes iniciais e verifiquei que quando esta variável cap me fornece um número menor que 15, significa que eu estou tocando o meu botão. Então, se cap é menor que 15, eu vou imprimir toque, indicando, né, que o botão foi tocado, e eu vou acionar o LED. Então, digital write LED high. Se essa cap é maior que 15, indica que eu não estou tocando o botão, então o botão não está sendo tocado. E eu desligo o meu LED. Eu espero 100 milissegundos e repito esse procedimento. Vou agora demonstrar para vocês o circuito que montei com o ESP32. Aqui está o código, ele já está carregado no ESP32. Vou abrir monitor serial. Observem que quando o botão não está sendo tocado, o valor lido pela função touchRead é um número entre 46 e 47. Quando eu toco o meu botão, este valor lido é entre 7 e 8. Neste circuito eu tenho ESP32, um LED vermelho com um resistor no pino digital 4. Eu tenho aqui um fio conectado no pino digital 33. Este fio com essa extremidade metálica será o meu botão capacitivo. O código já está inserido. Quando eu toco o fio, o LED acende. Toco o fio, o LED acende. Solto, o LED apaga. Observem que eu vou demonstrar para vocês que realmente é um sistema capacitivo. Eu vou tentar tocar ele com qualquer objeto que não seja o corpo humano. Observem que ele não funciona. Veremos agora a leitura de sinal analógico no ESP32. Iremos repetir o mesmo exemplo que utilizamos com Arduino. Eu tenho aqui a minha placa ESP32 e eu estou utilizando um potenciômetro para simular um sensor analógico qualquer. Esse potenciômetro tem 3 pinos, os 2 pinos da extremidade eu vou conectar em 3.3 volts e em GND. O pino central eu vou conectar no pino digital 2 do ESP32. Se vocês voltarem no diagrama de pinos do ESP32, vocês verão que o pino digital 2 tem um conversor analógico digital interno. Aqui está o código. Eu tenho uma variável pinpot do tipo inteiro com o número 2, indicando que eu estou usando o pino 2. Eu tenho uma variável inteira com o nome value. Em pmode, eu defino que esse pino 2 será uma entrada. Eu inicio o monitor serial. Eu uso a função AnalogRead para ler o valor analógico no pino 2 e guardo esse valor na variável value. Eu imprimo esse valor value. Aguardo 100 milissegundos e repito o procedimento. Vocês verão que esta variável value ela varia de 0 a 4096. Ficará como exercício vocês explicarem por que essa variável varia de 0 a 4096.
Veremos agora a modulação pela largura de pulso no ESP32. Vamos exemplificar isso repetindo o mesmo exemplo da semana passada, onde nós variamos o brilho de um LED com o sinal PWM. No circuito que eu montei para demonstração, eu tenho um ESP32 e um LED conectado no pino digital 14. Nesse ESP32 está sendo executado esse código. Eu tenho uma variável LED com o número 14, eu tenho uma variável CHN com valor 0, eu tenho uma variável res com valor 10, eu tenho uma variável frec com valor 1000. Eu vou utilizar estas quatro variáveis para eu configurar o meu sinal PWM. Eu tenho aqui uma variável DutyCycle com o valor 0. DutyCycle, né, eu estou abreviando aqui por DC. Então, DC será uma variável para guardar o DutyCycle do sinal PWM. Para eu configurar o sinal PWM no ESP32, a primeira função que eu preciso usar é uma função que relaciona o número do pino com o canal PWM. Vocês devem relembrar de que, quando eu apresentei o diagrama de pinos do ESP32, eu falei que o ESP32 tem 16 canais PWM, e eu posso utilizar esses 16 canais em qualquer um dos pinos digitais do ESP32. Então, eu tenho que relacionar o número do pino com o número do canal. No caso, eu estou usando o pino 14 com o canal 0. Depois, em seguida, eu preciso configurar o meu sinal PWM. Eu configuro o sinal PWM informando o canal que eu estou utilizando, no caso o canal 0, a frequência que eu vou utilizar. Aqui eu estou usando uma frequência de 1000 Hz, sendo que o ESP32 permite frequência de 1 Hz a 40 MHz, e eu preciso informar a resolução do meu sinal PWM. No caso aqui, eu estou usando uma resolução de 10 bits. Então, o DutyCycle será um valor de 0 a 1023. O ESP32 suporta a resolução do sinal PWM de 1 a 16 bits. Fazendo um comparativo com a aula da semana passada, a resolução do sinal PWM do Arduino, por padrão, é 8 bits. Por isso, na semana passada, nós utilizamos um DutyCycle de 0 a 255. Observem que as funções de PWM no ESP32, elas começam com o nome LED. Porém, apesar de elas começarem com esse nome LED, nada impede de nós utilizarmos esse sinal PWM para qualquer outra função que não seja variar o brilho do LED. Nós poderíamos muito bem utilizar essa mesma função para variar a rotação de um motor. Na função void loop, eu tenho duas estruturas de condição do tipo while. Vamos imaginar que o DutyCycle, a variável DC, inicia em 0. Então, enquanto DC for menor que 1023, eu vou usar esta função aqui, que é muito similar, que tem o mesmo princípio de funcionamento daquela variável analog write que nós vimos na semana passada para Arduino. Então, aqui, para eu escrever um sinal PWM, eu utilizo a função ledgerWrite. Eu informo o canal que eu quero escrever esse sinal PWM e qual DutyCycle eu vou utilizar. No caso aqui, eu estou usando a variável DC, incrementando em uma unidade. Eu aguardo aqui
10 milissegundos. Então, vocês devem imaginar que este while aqui, ele irá variar o Duty Cycle de 0 até 1022. Qual que é o resultado disso? O LED irá aumentar o seu brilho. Quando Duty Cycle atingir 1023, essa condição aqui ela é falsa, então automaticamente o programa entra nessa outra estrutura de condição while. Então, enquanto Duty Cycle for maior que 0, eu vou fazer LED ser white. No mesmo canal, eu vou definir um Duty Cycle, decrementando esse Duty Cycle em uma unidade. Eu também aguardo 10 milissegundos. Vocês também devem imaginar que o resultado disso aqui é que o Duty Cycle iniciará em 1023 e irá reduzir até 1. O resultado disso tudo é o que vocês observam aqui no vídeo. Vocês estão vendo que o LED está aumentando o brilho gradativamente, depois o LED reduz o brilho gradativamente. Então essa parte do código aumenta o brilho, esta outra parte do código reduz o brilho. Fica como atividade para vocês repetir esse código e testar. Para ilustrarmos a utilização do protocolo UART no ESP32, vamos repetir o exemplo da utilização do módulo GNSS. Então, eu tenho aqui o ESP32, o módulo GNSS, o bloco SNEL 6M. Este módulo está conectado nos pinos 3.3 e GND do ESP32, para fornecer alimentação, para funcionamento desse módulo. Lembrando que esse módulo ele funciona tanto em 5 volts quanto em 3.3 volts. Os pinos RX e TX do módulo, o bloco SNEL 6M, estão conectados no pino 16 e 17 do ESP32. Nesse ESP32 está sendo executado esse código. Como eu estou usando os pinos 16 e 17 do ESP32, eu estou usando o UART2 do ESP32. O microcontrolador ESP32 ele tem 3 UARTs, porém, para a utilização na placa, nós temos 2 UARTs, o UART 0 e o UART 2. O UART 1 na placa ESP32 é utilizada para a comunicação USB com o computador. Aqui então eu vou utilizar o UART 2. Vocês verão na placa de vocês que terá um RX2 e um TX2. Terá um pino RX2 e um pino TX2. Então, eu vou definir uma variável RxD2 com o número 16, indicando que o RX está no pino 16, e um TXD2, indicando que o TX está no pino 17. Eu vou iniciar o meu monitor serial em 9600. Eu vou iniciar a minha serial 2, que seria a UART 2 do ESP32. Eu vou iniciar essa UART 2 em 9600 kbytes por segundo. Eu preciso utilizar essa sintaxe serial 8N1, que é para configurar a minha comunicação serial, informando o número de bits por transmissão, a paridade e o stop bits. Se eu não definir isso, a minha UART ela não inicia da forma correta. E eu preciso aqui definir quais pinos eu estou usando no RX e no TX. No caso, eu estou usando RxD2 e TxD2, que são variáveis constantes
cujo valor são 16 e 17. Em void loop, o código é muito similar ao que utilizamos na semana passada com Arduino. Enquanto a serial 2 estiver disponível, ou seja, enquanto tiver algum dado na serial 2, eu vou ler este valor que está na serial 2 e vou imprimir na minha serial. Como eu vou imprimir na minha serial, eu vou imprimir no monitor serial. Então, eu vou ler os dados que o módulo BloxNel 6M está enviando para o ESP e eu vou apresentar para o usuário estes valores por meio do monitor serial. Vou agora demonstrar o funcionamento. Aqui está o código que foi apresentado. Vou abrir monitor serial. Esse código já está carregado no ESP32. Aqui está. O ESP32 está recebendo as sentenças NMEA enviadas pelo BloxNel 6M. Aqui, estas sentenças estão com dados vazios porque a minha antena externa do módulo BloxNel 6M não está conectada. Então, o meu módulo Blox 6M não está conseguindo se comunicar com satélites. Quando isso ocorre, ele envia as sentenças NMEA para o ESP32, porém essas sentenças ela não têm informações válidas. Para ilustrar a utilização da comunicação I2C no ESP32, eu vou repetir o exemplo do magnetômetro. Neste diagrama de pinos, vocês podem ver que os pinos SDA e SLC do protocolo I2C estão no pino 21 e 22. O esquema de ligação que eu estou utilizando eu tenho aqui o meu ESP32, eu estou usando 3.3 volts IGND para alimentar o meu magnetômetro, eu estou usando o SDA e o SCL nos pinos 21 e 22. Assim como nós estávamos usando na semana passada, observem que o meu magnetômetro está instalado sobre um bastão plástico. Aqui na tela vocês estão vendo o código. Vocês devem observar que é exatamente o código que eu utilizei na semana passada. Não tem modificação alguma. Observe que eu estou usando a biblioteca em uma forma local, né? Então, a biblioteca QMC 5883L está na mesma pasta, no mesmo diretório do arquivo do meu programa. E eu vou aqui, né, ilustrar utilizando aquela parte do código onde que eu calculo o ângulo em direção ao norte magnético e imprimo o resultado. Vou agora fazer a demonstração. Aqui está o código, ele já está carregado no ESP32, monitor serial. Observe aqui que ele está mostrando um ângulo próximo a 18 graus. Eu vou girar aqui o meu bastão, alinhando para o norte. Então aqui eu tenho o norte magnético. Vou girar ele. Aqui eu tenho o leste. Aqui eu tenho o sul. E aqui eu tenho o oeste. Irei apresentar agora a utilização da comunicação Bluetooth no ESP32. Como eu já comentei, o ESP32 ele
tem comunicação Bluetooth e comunicação Wi-Fi nativa. Então, nós vamos agora apresentar a utilização desses dois recursos. Vamos iniciar com a comunicação Bluetooth. Aqui está o código para utilizar comunicação Bluetooth. O exemplo que nós vamos fazer aqui é fazer uma comunicação do ESP32 com um celular Android. Eu incluo a biblioteca Bluetooth Serial. Essa biblioteca Bluetooth Serial tem uma classe chamada Bluetooth Serial. Eu vou dar um apelido para essa classe de Serial BT. Então, eu vou me referir, né, ao Bluetooth como Serial BT. Observe, né, que comunicação Bluetooth também é uma comunicação serial. Então, a programação ela tem uma grande similaridade com a comunicação UART, que nós já vimos nesta aula e na aula da semana passada. Eu estou aqui utilizando uma variável rec do tipo char para ler a mensagem que está sendo enviada via comunicação Bluetooth. Aqui, né, eu já estou restringindo que a mensagem que eu vou enviar e receber é apenas um caractere, seja uma letra ou um número. Eu inicio o meu monitor serial para eu acompanhar o funcionamento do código. Eu inicio a minha comunicação Bluetooth, eu inicio serial BT e eu dou um nome para o meu dispositivo Bluetooth. No meu caso, né, esse dispositivo vai se chamar ESP32. Se chegar a esta parte do código, irá ser impresso dispositivo disponível para pareamento e conexão. Aqui está a função void loop. Eu utilizo aquela mesma estrutura para verificar se tem dado recebido. Então, se tem dado disponível para leitura no serial BT, que seria na comunicação serial Bluetooth, eu vou utilizar a função serialbt.read para ler essa mensagem que está disponível e vou guardar esta variável em rec. E eu vou retornar para o dispositivo uma mensagem. Então eu vou fazer serialbt.print, ok, recebi. Eu vou imprimir, né, esta variável que eu recebi e vou imprimir uma quebra de linha. Então seria o seguinte: o dispositivo Android envia uma mensagem para o ESP32 e o ESP32 responde para o dispositivo Android informando que ele recebeu aquela mensagem. Isso, né, é uma forma de nós verificarmos se não houve uma perda de informação durante a transmissão. E aqui eu vou usar uma estrutura de condição switch case. Então, switch case, eu vou trocar o caso da variável rec. Se eu receber 1, eu vou imprimir ligar ventilador. Se eu receber o dígito 2, eu vou imprimir fechar cortinas. Se eu imprimir 3, eu vou imprimir ligar irrigação. Se eu imprimir 4, eu vou imprimir ligar iluminação. Se eu não receber nenhum desses comandos, o comando ele não será reconhecido. Então eu vou imprimir comando não reconhecido. Então aqui eu estou utilizando apenas o serial.println, mas vocês já devem imaginar, né, que com um código similar a esse, a minha intenção aqui, né, é mostrar como seria o controle de uma casa de vegetação automatizada utilizando um aplicativo rodando em um dispositivo Android. Vou agora apresentar o funcionamento. Nesta demonstração, vocês verão o monitor serial e a
tela do meu celular espelhada aqui no meu computador. O código já está carregado no ESP32. Aqui está o meu celular. Eu vou lá em dispositivos Bluetooth, mais aparelhos. Observe aqui que ele já encontrou um dispositivo chamado ESP32. Vou clicar em para parear. Observem que o dispositivo está pareado. Como eu não tenho um aplicativo desenvolvido específico para esta demonstração, eu vou utilizar este aplicativo que se chama Bluetooth Terminal. Aqui aparecem os dispositivos Bluetooth que estão pareados no meu celular. Eu vou utilizar o ESP32. Vocês observam aqui, né, que está conectado com o ESP32. Esse Bluetooth terminal, né, esse aplicativo, ele funciona como um terminal, similar aos terminais do Windows e do Linux. Então, eu posso aqui digitar um comando. Pensando lá no código, né, que eu desenvolvi e apresentei para vocês, eu vou digitar aqui o dígito 1 e vou enviar. Observe o resultado. No ESP32 apareceu ligar ventilador. E aqui no Bluetooth terminal apareceu OK, recebi um. O que significa? Significa que o celular enviou o dígito 1 para o ESP32, o ESP32 recebeu esse dígito 1, deu um retorno para o aplicativo falando que recebeu o número 1, e como o número 1 e como o dígito 1 estava associado à função de ligar ventilador, apareceu aqui ligar ventilador. Então, se tivesse um ventilador ligado ao ESP32, né, com todos os circuitos, esse ventilador nesse momento estaria em funcionamento. Vou agora digitar 2. Send. Então, eu enviei o dígito 2 para o ESP32. O ESP32 retornou para o meu celular falando que OK, recebeu o dígito 2. E o dígito 2 está relacionado a fechar cortinas. Enviei o 3. 3 é ligar irrigação. O ESP32 retornou informando que recebeu o código 3. Vou enviar aqui 4. 4, ligar iluminação, recebeu o dígito 4. 5, recebeu 5. 5 é um comando não reconhecido. Vou enviar aqui A. Como eu enviei 4A e a minha função ela só lê um caractere por vez, então ele entendeu que eu enviei 4 As de forma consecutiva. Então ele leu e processou cada A de forma separada. Como A é um comando não reconhecido, apareceu aqui comando não reconhecido. Então essa é a demonstração da utilização do Bluetooth no ESP32. Veremos agora uma demonstração da utilização da comunicação Wi-Fi no ESP32. Como eu comentei nisso, será uma breve demonstração, pois no final dessa disciplina, no assunto Internet das Coisas, nós iremos retornar nesse exemplo e detalhar. Vocês estão vendo aqui o código que iremos utilizar. Para eu utilizar a comunicação wireless no ESP32, eu incluo a biblioteca wi-fi.h. Aqui eu preciso definir o nome da minha rede Wi-Fi e a senha da minha rede Wi-Fi. No meu caso aqui, o meu roteador está configurado com o nome ALFC
e esta é a senha do meu roteador. Neste exemplo, o ESP32 ele funcionará como um servidor de página web. Assim como vocês acessam o site google.com.br, g1.com.br e o site da instituição de vocês, quando vocês acessam o site, esse site, né, ele está hospedado, ele está armazenado em um servidor. Aqui no nosso exemplo, nós vamos fazer com que o ESP32 seja um servidor web. Então, nós vamos armazenar dentro do ESP32 um site, uma página web, e nós vamos acessar esta página web. Eu crio um Wi-Fi server, né? Eu crio um servidor. Aqui eu crio uma variável reader com o nome string. Ela vai guardar, né, a requisição HTTP. Aqui eu crio duas variáveis auxiliares, uma output26 state e uma output27 state. Elas vão iniciar com off. Aqui eu crio duas variáveis para os pinos, para os GPIOs, um output26 e um output27. Eu estou criando aqui porque o nosso exemplo será acionar dois LEDs que estão conectados no ESP32 e eu vou acionar esses LEDs por meio de uma página web, por meio de um site. E novamente, nesses LEDs, eles estão no pino 26 e no pino 27. Vamos para Void Setup. Então, eu tenho dois LEDs no pino 26 e 27, então eles vão ser... Eu vou configurar esses pinos como saída, eu vou iniciar esses LEDs como desligado. Eu preciso conectar o meu ESP32 na minha rede Wi-Fi. Então aqui eu vou imprimir connecting to, o nome da rede, e eu inicio a minha comunicação Wi-Fi. Eu inicio ela passando o nome da minha rede e a senha da minha rede. Enquanto eu não estiver conectado, eu vou aguardar 500 milissegundos e vou imprimir um ponto. Então é essa parte aqui do código que vai ser responsável por esperar enquanto que o ESP32 se conecte à rede. Quando ele conectar, ele vai passar desse while e vai imprimir Wi-Fi Connected. Então ele vai imprimir IP address e vai imprimir o IP que ele está utilizando. E eu vou iniciar o meu servidor. Aqui está o loop. Então eu defino aqui um cliente, porque, né, nesse tipo de comunicação nós temos um servidor e um cliente. O servidor será o ESP32 e o cliente será qualquer dispositivo que se conecte neste ESP32. No caso aqui, né, o cliente nessa demonstração será o meu celular. Então, se existe um cliente conectado no meu servidor, eu vou imprimir novo cliente. Enquanto o cliente estiver conectado e não estourar um tempo que eu defini aqui, eu defini um timeout de 2000 milissegundos. Se tem um cliente disponível, aqui, né, tem uma parte do código muito voltado, né, à questão web. Eu não vou aqui explicar linha a linha, eu vou aqui nos pontos principais. Aqui a parte do código onde que eu clicando no botão da minha página web, eu vou acionar o LED. Então, se eu apertar lá o botão 26,
por meio desse botão 26, né, vai passar aqui um parâmetro ON, então significa, né, que eu vou ligar o meu LED. E se eu passar por meio dessa página web referente ao botão 26, o comentário, né, o comando OFF, eu vou desligar o meu LED. Se no 27 eu enviar ON, eu ligo o meu LED. Se no 27 eu passar OFF, eu desligo o meu LED. Aqui é a parte do código onde que eu crio a minha página web. Então, como eu comentei, né, o ESP32 ele vai funcionar como um servidor. Então, para que esse ESP32 consiga gerar uma tela, gerar um site, nós precisamos implementar esse site aqui dentro do ESP32. Aqui está o código, onde que eu vou criar um site que tenha 2 botões. Se não estiver nenhum cliente conectado, eu paro a conexão e eu desconecto o meu cliente. Vamos agora à demonstração. O código já está carregado no meu ESP32, monitor serial. Eu vou reiniciar o meu ESP32. Aqui está, conectando a rede ALFC, Wi-Fi conectado, o IP 192.168.0.102. Então significa que o ESP32 está conectado no meu roteador com esse IP. Eu vou agora conectar o meu celular neste IP, porque esse IP, né, é o endereço do meu site. Da mesma forma que vocês acessam aí www.ainstituiçãodevocês.br ou .com.br, para eu acessar o site que está hospedado no ESP32, o endereço será esse IP. Aqui está a tela do meu celular. Vou abrir o Google Chrome. Vou digitar aqui o endereço. Já está aqui o 92.168.0.102. Se vocês fizerem a tentativa na casa de vocês, com certeza, né, esse IP vai ser diferente, pois esse IP está relacionado à faixa de IPs que o roteador de vocês utilizam. Conectei. Aqui está. Esta é a página web que está armazenada no ESP32. Então, tem aqui ESP32 Web Server. Observem que o LED 26 ele está desligado e o LED 27 também está desligado. Observe aqui, né, que eu tenho um novo cliente. Então, um cliente conectou o meu ESP32. E vocês observam aqui, né, que eu consigo saber qual cliente que foi. No meu caso aqui, né, é um celular Android, versão 6, e esse é o modelo exatamente do meu celular. Então, que significa que o cliente aqui está sendo exatamente o meu celular. Vou clicar aqui em ON, eu vou ligar o LED 26. Observe aqui que apareceu GPIO 26 ON. Ligou o LED, automaticamente, né, o cliente se desconectou. Vou desligar o LED. O cliente, esse cliente ele conectou ao servidor e desligou o LED e se desconectou. Da mesma forma, 27, liguei o LED 27, desliguei o LED 27. Vou agora fazer uma demonstração de outra forma. Tenho aqui o meu celular, que eu já estava utilizando, aqui o ESP32,
com os LEDs no pino 26 e 27. Vou clicar. Liguei o LED 26. Desliguei o LED 26. Liguei o LED 27. Desliguei o LED 27. Com isso, nós finalizamos essa aula. Até a semana que vem.